Olá, tudo bem com vocês? Faremos a correção das atividades de língua portuguesa semana 3 do PET volume 5. Querida criança, mais uma vez vamos trabalhar com o gênero textual fábula. Hoje, utilizando a fábula O Sol e o Vento e o Sol. Vamos aprender um pouco sobre pronomes também. Você sabia que os pronomes são palavras utilizadas para substituir um substantivo? Existem vários tipos de pronomes. Vamos conhecer algum deles? Então vamos lá. Vamos então para as atividades. 1. Leia o texto com atenção e responda as questões. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu do seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu o calor e despiu o paletó. A. Qual é o título do texto? O título do texto é O Vento e o Sol. B. O que o sol e o vento estavam disputando? Qual dos dois eram mais fortes? Isso é citado lá no primeiro parágrafo, né? Que eles estavam discutindo quem era o mais forte. Como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não sabe escrever com autonomia. Marcar a resposta correta. Então, o mais bonito, o mais forte ou o mais brilhante? Nós vimos que é o mais forte, certo? Acredito que não é a realidade da nossa sala, tá? Mas está aqui na atividade, nós vamos seguir, certo? C. Qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco? Qual dos dois, pessoal? O vento, quanto mais soprava, o homem vestiu o casaco. E o sol só deu uma brilhadinha e o homem tirou o casaco. De tanto calor, né? Então foi o sol. Como forma alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não consegue escrever com autonomia, marcar a resposta correta. Nenhum dos dois, o sol, o vento, e nós vimos que é o sol. D. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? O que ele fazia, gente? O que ele fez? O vento se retirou. Está lá no texto. Desconsolado, o vento retirou-se. Beleza? Como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas a crianças que ainda não escrevem com autonomia, marcar a resposta que considera correta. Soprou mais forte, foi embora ou fez chover? Bom, lá no texto tá que ele se retirou e é o mesmo que ir embora, né? Se retirar, ir embora. E qual os, onde o sol estava escondido? Lá no texto fala que é atrás de uma nuvem. Como forma de alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não consegue escrever com autonomia, marcar a resposta correta. Atrás da nuvem, atrás da árvore ou na frente do vento. Nós vimos que é atrás de uma nuvem. Continuando, agora nós vamos falar sobre pronomes, né? Nós vimos lá que são nomes dados aos substantivos. O que são substantivos? São os nomes das coisas, certo? Nós temos substantivo próprio, substantivo comum, e agora nós vamos falar um pouquinho dos pronomes. Nessas atividades de hoje, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos. Mas nós temos vários pronomes, tá? Que foi repassado para vocês no vídeo de orientações, tá bom? A. O vento e o sol estavam disputando. Qual dos dois era mais forte? Aí teve a sugestão aqui dos pronomes pessoais, ó, ele, nós ou eles, porque está sublinhado ali o vento e o sol. E os pronomes pessoais que podem substituir ele, nós ou eles. Qual que vocês acham?
Nós estamos falando o vento e o sol. Nós estamos falando de dois. Então, não é ele, né? Eles estavam disputando, nem nós estávamos disputando, porque nós, né, no caso, ele não entra. Então, são eles. Eles estavam disputando qual dos dois era mais forte. B. O vento começou a soprar com toda a força. Nós estamos falando do vento, o vento. Eu, ele ou tu? Nós temos que usar o ele. Ele começou a soprar com toda a força. Eu não, né? Eu começou? Não. E tu quando a gente refere-se a você. Existem algumas regiões do Brasil que utilizam, né, essa linguagem tu vai. Nossa, mas é tu, né? Que seria você, é o mesmo que você, ok? Então vamos agora ao número 3. Na frase, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se, o pronome se, ó. O pronome se refere-se. Quem que se escondeu atrás da nuvem e diz para o outro começar? Você, ao vento, ao sol ou à nuvem? Hum? Ao sol. O se que refere-se ao sol. Quem se propôs a esconder, né, e o vento começar foi o sol. Ó, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se refere-se ao sol. 4. Encontre no texto um pronome possessivo, ou seja, um pronome que indica posse, e circule-o. Pronomes possessivos: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, vosso, vossa, vossos, vossas. Então, nós temos no plural e no singular aqui. Pronomes possessivos é quando a gente diz que é nosso, né? Minha revista, meu caderno, meu livro, tá? E lá no texto eu encontrei duas. Por mais que aqui tá falando que é uma, mas eu encontrei dois, tá? Que é nosso e seu. Não vou voltar ao texto, porque senão eu vou pagar toda a correção, tá? Mas vocês podem verificar lá que encontra esses dois pronomes possessivos lá, beleza? E continuando, número 5, os pronomes demonstrativos, ó, são palavras que apontam, mostram um ser, indicando proximidade. Então, nós utilizamos este, estes, esta, estas, isto, esse, esses, essa e essas. Isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Todos são pronomes demonstrativos, tá? Que querem apontar alguma coisa. Por exemplo, quando está próximo da gente, né? Quando está próximo, quando está um pouco longe. Então, vamos ver aqui no texto: o vento e o sol. O pronome demonstrativo que aparece é no texto o vento e o sol, nós temos o demonstrativo aquele. Quando fala assim, aquele homem, lá no texto fala, tá, pessoal? Então foi esse aí que eu encontrei lá de pronome demonstrativo. Ele, se, seu não são pronomes demonstrativos, certo? Então, espero que tenha ajudado vocês. Beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.